fazer aqui? O que a gente vai fazer? A gente vai usar a ideia de pausa das bolas. Por quê? Porque a gente tem que o espaço entre as letras A tem que ser maior que 1, né? Então, eu vou fazer assim, ó. x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 e explicar essas variáveis. x1 é a distância entre, é a quantidade de letras antes do primeiro A. Antes do primeiro A. x2, x3, x4. Perdão, eu botei uma variável a mais, no caso. Ó. Antes do primeiro A. É a variável x1. Aí, o x2 é a variável de letras entre o primeiro A e o segundo A. O x3 é entre as letras entre o segundo A e o terceiro A. E o x4 é a distância do último A até o final da palavra. Ou seja, as letras depois do último A. E isso, ele tem que ser 7. Porque eu estou tirando já as posições dos As que já são determinadas. Então, eu estou contando posições antes dos As, entre os As e depois dos As. Isso é 7. Só que esses valores aqui, eles não podem ser zero. Porque eu estaria dizendo, então, que os As estão juntos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aquela ideia lá de somar um e fazer eles poderem ser zero. Então, a gente ficou com x1 mais x2' mais 1, mais x3' mais 1, mais x4 igual a 7. Então, isso vai nos dar aqui x1 mais x2' mais x3' mais x4 igual a 5. E aí, a gente tem 5 bolinhas e 3 paus para permutar. Então, são 8 elementos dividido por 5 fatorial, 3 fatorial. Então, isso vai ser 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 3 fatorial, que dá 56. Beleza. A gente determinou a quantidade de letras entre os As, no caso, antes, entre os As e depois dos As. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ver as permutações das letras. E quantas letras são? 7 fatorial. Só que a gente tem repetição, né? A gente tem repetição de T e a gente tem repetição de M. Então, a gente vai multiplicar esse valor por 7 fatorial e dividir por 2 fatorial 2 vezes. Então, vai ficar 2 fatorial, 2 fatorial. E aí, isso vai nos dar o nosso gabarito da nossa questão. Show? Não entendi. Pode repetir, por favor. Bem isso. Tá, do início. A gente não quer que os As estejam em posições adjacentes. Aí, eu criei variáveis para falar assim. A primeira variável é quantas letras tem antes do primeiro A. A segunda variável é quantas letras tem entre o primeiro A e o segundo A. A terceira variável é quantas letras tem entre o segundo A e o terceiro A. E a quarta variável é a quantidade de letras depois do primeiro A. Depois do último A. Na sequência da palavra, tá? Aí, esse valor é 7. Porque eu já tirei as 3 posições do A que eu já botei na palavra. Então, são 7 posições de letras que estão distribuídas entre essas 4 variáveis. Aí, o que eu falei? Que x2 e x3 é no mínimo 1, que são os espaços entre os As. Ou seja, aquela soma deu 5. Aí, agora eu usei a ideia do paus e bolas para calcular os tipos diferentes, quantidades diferentes de posições entre os As, entendeu? É como se a gente tivesse pegado todas as configurações possíveis para distribuir os 3 As na palavra. E aí depois a gente está permutando as outras letras. O M, o T e o C e o I.
Ficou mais claro? Deu para pegar a ideia? Tá, então o x1 representa, por exemplo, uma casa de distância entre dois A's. Não. Não. O primeiro X é a quantidade de letras antes do primeiro A. Tá. Tá. É como se ficasse assim no desenho, ó. Isso aqui é x1, isso aqui é x2, isso aqui é x3, isso aqui é x4. Esses podem ser zero. X1 pode ser zero e x4 pode ser zero. Só que x2 e x3 não podem ser zero porque eles não podem ser as adjacentes. Então, x2 ele tem que ser maior ou igual a 1 e x3 tem que ser maior ou igual a 1. Que é o que eu faço quando eu ponho esse x' aqui. Eu já falei que tem uma casa de distância entre eles, no mínimo. Aí agora eu tô... Tá, entendi. Entendeu? Aí agora eu tô... Agora, como eu fiz esse x' e o x3', eles podem ser zero, porque já tem uma casa de distância. E aí eu calculo todas as possibilidades de ter letras antes, depois, durante, nessa distribuição, e permuto. Aí depois eu só me preocupo em ocupar os espaços com essas letras, né? Que a gente Ocupar não os usou. espaços com as letras. Exatamente. Show? Show, Fredão. Deu para pegar a ideia? Aí, claro, tem várias variações, né? Vocês já viram o problema dos carros com as vagas? É análogo. Ah, como é a forma de estacionar 5 carros em 15 vagas, sendo que tem no mínimo 2 vagas de intervalo entre eles? É a mesma ideia que faz aí. Vai cair esse exemplo aí. Foi bem desse jeito aí que o Bruno comentou e caiu. Foi comentário do rodapé, foi lá e caiu. Vai cair esse exemplo aí do carro. Pode cobrar. Vamos botar a mão no fogo. Não, mas é que tipo, é essa a ideia, sabe? Tipo, o conteúdo é esse, mas tipo, é essa ideia de como pode cair é análogo, tudo análogo. Mas esse da palavra matemática eu acho que é bem caível, assim. É diferente, né? É uma questão boa. Tem algum outro jeito, mas Perdão, que não use essa Fala, ideia. João. pode falar, João, pode falar, pode falar. Opa, desculpa. Tem algum outro jeito de resolver que não use essa ideia do variável, criando uma variável entre o espaçamento. Isso aí é uma sacada mais elaborada, né? Princípio de inclusão e exclusão. Tu vai ter que ver os casos que tem 2 A juntos e casos que tem 3 A juntos e tirar. Então, o total seria totalzão seria 10 fatorial, né? Isso, seria... Não, 10 fatorial dividido por 3 fatorial dividido por 2 Isso. fatorial, 2 fatorial. Né? Isso. Mais exato. Teria que Menos. tirar... Aí, Exatamente. daí menos 2As, tararã, menos 3As, tararã. Só que, tipo, os casos de 2A tem que garantir que o terceiro A não tá junto. Que tem essa possibilidade ainda, entendeu? Aí é só que é mais complexo de ver os casos. Acho que segunda A fase. minha visão, essa forma de fazer os X é mais plausível, mais acessível. Pois é. Segunda Show? fase. Segunda fase. Sim, ainda tem isso de pensar as permutações dos ases, né? Que não tem. Que são letras iguais. Eu demorei para fazer a questão por causa da permutação dos dois A juntos e, tipo, tentando excluir da ideia de que não poderia ter 3 A juntos, só 2 A juntos, entendeu? Sim. Porque eu calculei primeiro a questão dos 3 A juntos, que é mais fácil. Sim. É meio aí, não botando os dois A juntos, tu cai que a distância do terceiro A para um desses As tem que ser 1.
Entendeu? Aí meio que já chega nessa ideia de que, pô, então põe logo a distância entre todos eles. É verdade. Tipo de isso, um- exatamente isso. É, Vai cair na tipo, ideia de que tem, é, tem que ter uma distância inicial. Aí eu isso. até fiz isso, eu chamei de Y e tal. Só que aí, mesmo assim, tem que pensar outros casos, porque, por exemplo, eu comecei iniciando colocando os dois A's juntos nas duas primeiras casas, né? Mas aí, se eu, por exemplo, colocar esses dois A's passar para a próxima casa e começar, por exemplo, na segunda e na terceira casa, eu tenho que garantir que o outro A não vai estar na primeira casa, porque senão eu vou Isso, cair no caso que eu já calculei. exato. É isso que